Bom dia, hoje é terça-feira, dia 22 de junho, e eu vou mais uma vez fazer a leitura de uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, do livro Fonte Viva, ok? Então, a mensagem de hoje se chama Enxertia Divina. Abre aspas. Se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Fecha aspas. Paulo está em Romanos, capítulo 11, versículo 23. Ok? Então, a leitura. Toda criatura, em verdade, é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos de existência. Na existência: sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação, colheita. Nas vésperas do fruto, desvela-se o pomicultor, com mais carinho, pelo aprimoramento da árvore. É imprescindível haja fartura e proveito. Na luta espiritual, em identidade de circunstâncias, o Senhor adota iguais normas para conosco. Atingido o conhecimento, a razão e a experiência, o pomicultor celeste nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual, com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. A cada novo dia de tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina, pela felicidade que transmites aos outros. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. Repara atentamente, quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. A enxertia do alto procura-nos através de 1000 modos. Hoje é a palestra edificante de um companheiro. Amanhã será um livro amigo. Depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da senda. Se guardas, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Mas, se a incredulidade, por enquanto, te isola a mente, enovelando-te as forças no carretel do egoísmo, o enxerto de sublimação te buscará debalde, porque ainda não produzes, nos recessos do espírito, a seiva que favorece a vida abundante. Tá? Então, lindo texto, né? E vamos lá. Então, o texto começa fazendo o seguinte, uma comparação entre a planta e o homem, né? Então, Emmanuel diz que o homem é uma planta espiritual com a qual Deus tem imenso cuidado, né? O semeador divino, ele tem imenso cuidado. E assim como a planta tem diferenciados períodos na existência, o homem também. Então, seriam eles a sementeira, a germinação, a adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação e a colheita, tá? Seriam períodos na existência, quer dizer, assim como a planta atravessa esses períodos, o homem também, né? Então, é feita essa comparação. E aí, o que é dito? É dito que
Quando a planta, né, a árvore frutífera, digamos assim, ela está na florescência, ou seja, antes de dar o fruto, o pomicultor, que é aquele que cuida das árvores frutíferas, né, que cultiva, ele tem mais cuidado ainda com a planta, né? Por quê? Ele tem mais cuidado, ela está florescendo, né? Ela está prestes a dar frutos. Por quê? Justamente para que haja isso, para que haja fartura e proveito, né? Então é a época que o pomicultor tem mais cuidado com a planta, na véspera dela dar fruto, né? E assim também conosco, né? Todos nós vivemos experiências que vão nos fortificando na fé ou não, tá? Então, quando nós já estamos prestes a dar frutos na fé, na luta espiritual, quando nós estamos prestes a dar frutos, quando que é isso? Quando nós já temos o conhecimento, a razão e a experiência. Então, quando nós já temos isso, estamos na luta espiritual, Deus, o divino semeador, ele cuida mais ainda de nós, né? Com mais carinho, com mais cuidado. E aí o que ele faz? Ele nos oferece formas de crescer mais espiritualmente, né? Ele nos oferece, conforme está escrito aqui no texto, preciosos recursos de enxertia espiritual, tá? O que é a enxertia? A enxertia em relação à planta. Você tem uma planta que não está, de repente, se desenvolvendo tanto, então você faz a junção dessa planta com uma outra planta e para que ela o quê? Para que ela se desenvolva mais, tá? Então, quando você faz essa enxertia, você vai ter duas partes, o enxerto e o porta-enxerto. O enxerto é a parte que vai dar os frutos, né? Digamos, é a parte que fica em cima, né? No alto. E o porta-enxerto é a parte que é a planta, né? Que vai ser a responsável por levar os nutrientes, a água, né? Para essa outra parte que é o enxerto, tá? Isso é a enxertia, tá? A parte de cima é a que vai produzir os frutos. E o suporte, o porta-enxerto, é o que vai fornecer a água e os nutrientes, né? Quando você faz enxertia, o desenvolvimento da planta, ele é rápido, né? Ela se desenvolve de uma forma mais rápida e ainda tem mais uma coisa, ela fica com as características diferenciadas, né? Porque ali são duas plantas que estão em uma única planta, né? Quando foi feita a enxertia. Então, ela pega características diferenciadas, várias, né? Então, a enxertia que vem do alto, né? Digamos assim, quando o homem já passou por esse período de crescimento, de experiência e de... Qual é a outra coisa? Crescimento, conhecimento, experiência e razão. Quando o homem já está prestes a dar frutos, ele já é considerado aqui, como Emmanuel coloca, uma árvore consciente. Quando ele está nesse ponto, o homem, né, o indivíduo, a pessoa, já é uma árvore consciente. Então, ela pode escolher se ela quer receber essas bênçãos divinas ou não. Ela pode escolher, tá? Essas bênçãos divinas, elas vêm para quê? Elas vêm para nos enriquecer de luz divina, para que possamos nos engrandecer, para que possamos nos iluminar e santificar o templo íntimo, né? Então, a gente já está no ponto de dar fruto. Então, é dito por Emmanuel aqui que o divino semeador, ele vem nos trazer mais luz, né? Para que nós possamos receber essa luz dentro de nós e nos engrandecer. Por quê?
porque nós já proporcionamos felicidade aos outros, né? Nós já proporcionamos felicidade ao outro. Então, vem, digamos assim, um reforço espiritual, né? Que pode vir na forma de uma palestra, de um livro, de uma dádiva, que pode até parecer insignificante, mas que não é, né? Então, a gente encontra uma dádiva pelo caminho. A gente pensa, mas isso aqui é uma coisa insignificante. E não é, né? São bênçãos que estão vindo do alto, tá? E quando fala que nós podemos aceitar essa bênção ou não, é porque nós já somos árvores conscientes. O texto termina assim, olha. Se a incredulidade te isola a mente e estás preso ao egoísmo, sem que seu espírito produza a seiva que favorece a vida abundante, o enxerto da sublimação te buscará em vão. O que isso aqui significa? Significa o seguinte, que às vezes as bênçãos vêm, né? Que essas bênçãos são como o enxerto da sublimação. O que significa esse enxerto da sublimação? Significa que nós vamos receber bênçãos para que nós, que já estamos no caminho de trazer felicidade para o outro, para que a gente tenha uma maior facilidade de renunciar às coisas pequenas para que a gente alcance as grandes, tá? Então, por exemplo, quando a gente já está em condições de renunciar ao egoísmo, quando a gente não está mais tão preso ao egoísmo, já consegue ser uma bênção na vida de outros também, nós recebemos essa bênção da sublimação para que a gente possa ir adiante, para que a gente possa desenvolver ainda mais o nosso potencial, para que a gente possa, trabalhando no nosso templo íntimo, nós temos mais possibilidades ainda de sublimarmos, né? De abrirmos mão de coisas pequenas, como é o egoísmo, né? E nos dedicarmos mais a causas maiores, tá? Todos podem fazer isso? Não, né? Tanto é que ele fala aqui. Se a incredulidade te isola a mente e estás preso ao egoísmo, né? Porque quem está preso ao egoísmo ainda não confia, ainda não está apto a dar frutos, ainda está na incredulidade, né? Quem ainda está enovelado, né? Enrolado nas teias do egoísmo, ainda não está nesse ponto de dar frutos, né? Então você poderia receber, você que eu digo, a pessoa, poderia receber essas bênçãos divinas, né? Que vem para dar um reforço a mais para quem está no caminho, mas seria em vão. Por quê? Porque a pessoa ainda está presa lá no egoísmo. Ela ainda não conseguiu se desgarrar disso. Ainda está enrodilhada lá. Então, como é que ela pode fazer a sublimação? Ou seja, como é que ela pode abrir mão disso, renunciar a esse egoísmo, para atingir objetivos maiores? Se ela ainda é incrédula, né? Então, é assim que o texto termina. Tá bom? É um texto muito bonito, né? É uma comparação muito interessante da planta com o homem. E é isso. Espero que tenha servido para você em alguma coisa, essa reflexão. E um bom dia para você.